alguns temas. Eu diria que poderíamos dividir a aula em 3 partes. Primeiro, 2 partes teóricas, em que a gente vai fazer uma introdução à área de Statistical Learning. Vamos falar sobre aprendizado paramétrico, não paramétrico e as principais, 2 das principais aplicações que a gente tem de Statistical Learning para regressão e classificação. Segundo tema teórico, a gente vai falar sobre um workflow completo, ou um fluxo completo de trabalho que a gente usa para desenvolver um modelo de Machine Learning. E depois a gente vai fazer alguns exercícios que estão no livro do James e do Geron, além de um material também de um blog que diferencia alguns conceitos importantes que a gente vai trabalhar na aula de hoje. Então, esse é o escopo da aula que nós vamos ter a partir de agora. Bom, vamos começar então falando sobre Statistical Learning, né? Eu tinha dito em aulas, nas aulas anteriores, na aula 1 e no encontro que a gente teve preparatório, que a área de Machine Learning, ela junta a área de estatística, e aí vamos pegar a parte principalmente de probabilidade, mas não só probabilidade, né? A área de Statistical Learning como um todo. Também temos a área de Computer Science, com toda a parte de programação, de redes, etc., e a parte de matemática, com álgebra linear, cálculo, entre outros temas, né? Então, a área de Statistical Learning, ela então, nos departamentos de estatística, uma área fundamental que deu origem ao que a gente entende hoje como Machine Learning. Então, se a gente for pensar, então, em termos de notação, eu vou usar muitos termos originais, assim, que vocês vão encontrar no livro-texto em inglês, como eu disse nas aulas anteriores, né? Então, a gente tem as variáveis de entrada, input, que também são chamados, além do nome variáveis, a gente também usa o nome preditores, ou variáveis independentes, ou features, ou variables em inglês, né? Como eu disse. Então, todas elas sempre usando a letra X. E aí a gente distingue, então, do x1, do x2, né, como variável 1, variável 2, ou feature 1, feature 2. Né? Então, é uma notação básica que se usa na área. E a gente também tem as outputs variables, ou as variáveis de saída, ou dependentes, que é o nosso y. Então, basicamente, x e y é o que a gente vai ter como variáveis independentes ou variáveis de entrada, x, preditores, né? E variáveis de saída, y. Bom, a forma geral que nós utilizamos para Statistical Learning é essa forma que está mostrada aqui na tela, que é o y é igual a uma função de x mais o erro, né? Então, essa função, ela representa um conjunto de abordagens para estimar x. O f de x é esse conjunto de abordagens, tá? Então, nós vamos ter, então, no f de x uma informação sistemática, que a variável x nos dá em relação a y, e uma medida de erro que a gente procura estimar, tá? Uma pergunta importante, então, a partir dessa forma geral de Statistical Learning, é por que estimar f? Quais os motivos que a gente tem para estimar f? Bom, a gente tem basicamente 2 grandes motivos, né? Previsão e inferência, tá? Existe uma distinção entre eles. Então, quando a gente fala de previsão, a gente quer entender qual a resposta y para futuros x, ou seja, a gente tem uma nova observação x independente, a gente quer saber qual vai ser a resposta y para essa observação independente x. Então, por exemplo, qual a renda dos indivíduos que têm 25 anos de educação? 25 anos de educação é o x, é uma variável independente, e o y é a renda, que é a variável dependente, né? Qual o risco de um determinado paciente morrer caso ele tenha uma determinada doença? Então, a doença é independente, o risco de morte é a variável dependente, né? E a gente tem ainda a inferência em que a pergunta não é necessariamente qual a resposta, mas qual a relação entre x e y, ou como y é afetado por x1, x2, ou quantas variáveis a gente tenha, né? Ainda, uma outra questão é quais os preditores que são associados à resposta, ou seja, também ainda uma relação entre x e y. E uma outra forma de falar é qual a relação entre a resposta e preditor. Então, são formas diferentes de falar a mesma coisa, além de como pode ser representada a relação. Bom, nós temos, então, uma
um exemplo disso aí, né, que a gente pode ter para inferência o exemplo de um desconto de preços no aumento de vendas. É um tipo de relação. A gente não tem necessariamente uma causa e efeito, mas uma associação, né? Nem sempre a gente pode provar causa e efeito. Ou, por exemplo, o quanto que uma vista para o mar aumenta o preço de uma determinada casa. Então, são exemplos de inferência. É uma estimativa e a gente vai ter uma margem de erro em torno dessa estimativa, né? Se a gente for pensar no modelo de previsão, então ele tem essa forma aqui, que é em que a gente pode tentar, a partir da estimativa de F que nós construímos, a gente pode dividir essa previsão que nós fizemos para Y a partir de um erro redutível e de um erro irredutível. O erro redutível é aquele em que a gente pode resolver trazendo mais dados para o processo, coletando mais dados, né? Tentando desenvolver medidas mais precisas, usando algoritmos mais flexíveis, testando diferentes modelos. E o erro irredutível é aquele que independe da vontade do pesquisador, em que necessariamente está vinculado ao problema que se tem em mãos, porque a gente não consegue nunca ter 100% de assertividade, de precisão em nenhum problema científico. Bom, a gente tem, então, dois grandes tipos de formas de estimar essa função f. A gente tem os chamados modelos paramétricos e os modelos não paramétricos. A distinção entre eles é uma distinção importante, porque os modelos paramétricos a gente tem uma determinada pressuposição a respeito do funcionamento do fenômeno, enquanto que nos modelos paramétricos a gente não tem essa predisposição, essa presunção de funcionamento e a gente usa os dados para poder estimar como o modelo é desenvolvido. Vamos dar uma discutida um pouquinho sobre cada um dos dois, né? Quando a gente fala então dos modelos paramétricos, eles têm uma determinada forma estimada ou esperada para a função f. Então essa forma geralmente é linear ou ela é não linear. Então, se a gente pegar modelos estatísticos mais antigos, eles tinham, especialmente quando a gente fala de regressão, o que é mais usado disparado no mundo é a regressão linear, supondo que os fenômenos, na realidade, têm um componente linear, e quando isso não é necessariamente verdadeiro, né? Para muitos fenômenos são não lineares, especialmente quando a gente está falando de fenômenos que têm muitas variáveis associadas. A gente pode ter não linearidade facilmente quando nós temos interação entre variáveis de grau superior a 2, e a gente vai ter, então, formas não lineares da distribuição do fenômeno na natureza. A gente tem também, sobre modelos paramétricos, por que essa forma linear ela geralmente é usada? Porque ela simplifica bastante o processo de estimativa. Em alguns casos, mesmo formas não lineares, se é uma forma quadrática, por exemplo, ela também simplifica o processo de estimativa em comparação a modelos não paramétricos, em que não há essa assunção. Os modelos paramétricos eles são flexíveis também, porque eles se aproximam da determinada função que a gente está estabelecendo, especialmente quando a gente fala, por exemplo, de um modelo linear que se estima relação entre PIB e felicidade da população. Ele é relativamente flexível para poder capturar essas relações em comparação a modelos não paramétricos. E o problema maior que a gente tem em modelos paramétricos é que eles tendem para modelos, especialmente para modelos mais complexos, os não lineares, eles tendem a sofrer overfitting. Overfitting é quando o modelo que a gente estima, vamos lá, pensando no modelo não linear que ele tem, por exemplo, uma curvatura, quando ele segue muito proximamente os erros das observações, isso significa que ele está sofrendo overfitting. Geralmente, overfitting a gente pode avaliar tanto nos dados de treinamento quanto nos dados de teste. Já falamos isso antes, vamos voltar a falar inúmeras vezes ao longo do semestre. Tá? Então, é muito comum haver overfitting em modelos não lineares, especialmente. Tá? Modelos lineares, isso já não é tão recorrente. Ainda sobre os modelos paramétricos, a gente tem dois passos a seguir para testá-los e desenvolvê-los, para desenvolvê-los e testá-los, melhor dizendo. O
Primeiro, assumir uma forma de f, linear ou não linear, e selecionar um modelo. Então, por exemplo, aqui na tela vocês estão vendo um tradicional modelo linear. Cada variável que tem um coeficiente associado a ela, todas as variáveis são de grau 1, não existe nenhuma função quadrática, cúbica, etc., ou de grau superior. E a gente tem, então, uma adição aqui de cada componente dessa função. Nesse caso, o objetivo é estimar um conjunto de parâmetros, ou seja, quais são esses parâmetros beta 1, beta 2, beta 3, beta p, que mais se aproxima da distribuição dos dados. No final, a gente vai ter aqui uma reta, que é dada pela multiplicação aqui para cada observação, e a gente vai chegar, então, nessa reta aqui, que é essa função f de x. A gente vai fazer o fit, ou treinar o modelo, o fit ou train do modelo, né? E aí a gente vai tentar encontrar essa forma paramétrica de f que simplifique o problema que a gente tem de estimar o f. Então, a gente pode ter, por exemplo, para um modelo linear, um modelo paramétrico linear, em que a gente tem aqui a renda como uma função de educação e de senioridade, por exemplo, numa empresa, a gente vai ter um plano. Tá? Nós temos, então, aqui duas variáveis independentes e uma variável dependente. A gente tem um plano de uma distribuição no espaço das observações que variam entre educação e senioridade em relação ao efeito que essas duas variáveis têm na renda. A gente pode ter também modelos não paramétricos. Né? Nos modelos não paramétricos não existe essa assunção a priori de uma forma para y. Isso é uma questão interessante, parece mais próximo da realidade, mas ela é mais complexa, porque a gente não tem uma redução do problema à estimação de um conjunto pequeno de parâmetros. Por que tem um conjunto pequeno de parâmetros? Relevância de cada uma delas. Então, isso seria muito mais fácil para a gente poder fazer as estimativas em termos práticos. Tá? Bom, além disso, os modelos não paramétricos eles requerem mais dados que os modelos paramétricos, porque a gente precisa de mais dados para poder desenvolver uma função confiável. E, finalmente, existe um problema também bastante comum em modelos não paramétricos, que é o overfitting. Né? Então, vamos pegar um exemplo aqui de o mesmo problema que nós vimos antes. A gente pode estudar de uma forma não paramétrica e vejam como o comportamento da curva, nesse caso do plano, ele é bem diferente. Né? Ele tem uma formatação já bem mais maleável, mas, em compensação, é muito difícil que numa base nova a gente consiga replicar exatamente essa função mais maleável. Então, os modelos não paramétricos eles têm um pouco mais de problema de generalização se compararmos com os modelos paramétricos. Tá? Esse é um problema típico. Bom, como que a gente vai decidir o tipo de modelo que a gente vai utilizar? Uma troca, um trade-off bastante importante que tem que ser feito entre o que a gente chama de acurácia ou precisão e interpretabilidade. Tá? Para poder tomar essa decisão entre o que a gente vai escolher, duas questões são bastante importantes. O número de features que a gente tem, ou o número de características, e o tipo de modelo que a gente vai trabalhar. Em geral, o que acontece em Machine Learning é que a gente tem um número muito grande de features.
para explicar um determinado fenômeno. E esse é o grande poder de machine learning. Ele tem a capacidade de trabalhar com modelos multidimensionais. Para cada variável é uma dimensão. Tá? Vamos pensar em vetores, então cada vetor aponta para um lado. Se eu tenho 2 vetores, eu vou ter 2 dimensões. Se eu tenho 3, eu vou ter 3 dimensões. A partir de 4, a gente não consegue representar, mas um modelo de machine learning pode ter dezenas, centenas ou milhares ou milhões de dimensões. Claro que isso vai tornando o modelo mais complexo. E nem todos os modelos, quando a gente aumenta muito o modelo, ele começa a se tornar difícil de ser interpretado, porque a gente não consegue detectar onde está a explicação para o Y que a gente encontrou. Então, vamos pegar, por exemplo, vamos fazer assim, pegar um trade-off que a gente tem comum entre a flexibilidade dos modelos e a interpretabilidade. Então, por exemplo, se a gente pegar a Ordinary Least Squares, que é o o método que é utilizado para estimar a regressão linear, elas são extremamente boas em termos de interpretabilidade, porque a gente tem os coeficientes assim de forma muito clara, a gente consegue detectar muito facilmente, interpretar muito facilmente, porque a gente tem uma variável definida, o x1, x2, x3, e a gente tem um coeficiente, o beta 1, beta 2, beta 3, em que mostra o peso daquela variável para y. Então, isso é muito fácil. Quando a gente fala de modelos mais complexos, por exemplo, se a gente pegar aqui no extremo de flexibilidade, modelos de árvore de decisão, como Bagging e Boosting, ou Support Vector Machines, ou então até indo para modelos mais avançados, como Deep Learning, a gente tem muita dificuldade de detectar qual a contribuição individual de uma variável para o y que a gente calculou. Então, existe um trade-off entre a acurácia ou flexibilidade e a interpretabilidade dos modelos. A gente vai falar bastante sobre isso ao longo do semestre. Tá? Bom, fazendo uma breve revisão aqui, então, os tipos principais de modelos que a gente tem em Machine Learning são os modelos Supervised Learning e de Unsupervised Learning. São as duas grandes famílias, e uma terceira grande família também, é a família de Reinforcement Learning. Tá? O Supervised Learning, ele tem, então, como característica, para cada observação, a gente tem um preditor, tá? E para cada preditor existe uma resposta associada. Então, eu vou ter, por exemplo, eu citei assim, o exemplo clássico que se usa para treinar um algoritmo. A gente coloca uma imagem de um bicho, pode ser um gato, um cachorro, qualquer outro bicho, e você vai ter uma determinada informação que você vai passar para o computador de que aquilo ali é um gato ou um cachorro. Né? Então, você vai treinando o computador a partir de cada observação de uma variável independente, ou seja, um animal, qual o tipo de animal, e vai ter um resultado anotado, né, dizendo qual tipo de animal é aquele ali. Por isso é supervised, porque você está supervisionando o processo, ensinando o computador o que fazer. Né? Já no Unsupervised Learning, muda um pouquinho a questão, porque a gente, nesse caso, só informa o dado de treinamento, ou seja, a gente informa, por exemplo, uma imagem de um cachorro ou de um gato, mas não diz ao computador o que é aquele bicho. O computador vai aprender sozinho, com base em características de um cachorro e de gato, o que tem diferente entre um e outro, ele vai aprendendo gradativamente. E, finalmente, a gente tem o terceiro ramo, o Reinforcement Learning, que é o ramo que mais se aproxima do conceito de inteligência artificial, tal qual a gente conceitua inteligência, vamos chamar assim, que é o conceito de reforço, em que nós temos reforço de aprendizado de reforço, em que você vai tendo comportamentos do indivíduo que são em direção a uma meta, e o indivíduo vai tendo, o indivíduo agente, o termo técnico, o agente, ele vai passando por diferentes estados e ele vai recebendo recompensas ou punições, e a partir de recompensas ou punições ele redireciona o seu comportamento para tentar maximizar as recompensas e minimizar as punições. Então, nós temos assim algumas classes de problemas típicos de machine learning. A gente viu os tipos de modelos no slide anterior, e as classes principais que a gente tem são a regressão e classificação.
Regressão, então, é quando o nosso y, o resultado da nossa variável, é métrica ou né, ou quantitativo. Então, a gente tem aqui um componente, um resultado métrico. A gente tem também, nesse caso, né, a gente quer medir, então, o delta de variação para o y estimado à medida em que a gente tem novas observações. Nós temos também o outro tipo de problema principal, o típico de machine learning, é a classificação, em que o y ele não é métrico, mas é categórico ou qualitativo. Tá? Então, nesse caso, o que se vai querer medir é a probabilidade que cada classe ou cada categoria vai ter. Então, o que é isso? Eu quero prever que tipo de animal aquele determinado animal eu posso, então, ter quantas categorias de animais existirem como probabilidade. Então, vocês veem que pode ser um problema bastante complexo, dependendo da categoria. O mais simples é quando a gente tem duas categorias só, né, que é o problema mais básico que existe. Sim ou não, cachorro e gato, 0 ou 1, isso é o mais fácil. É o tipo de problema mais fácil. Né? Bom, um outro tema importante para a gente discutir é, depois que eu defino o modelo, defino as variáveis, defino se é paramétrico ou não, se eu faço todo o processo de estimação, eu vou tentar verificar a acuracidade desse modelo. Tá? Bom, o que é a acuracidade de um modelo? A acuracidade é medir o quão bom é o modelo, simples assim. Né? Então, é o que a gente vai tentar medir, seja bom em termos de capacidade de previsão de regressão ou de classificação. Então, existe um teorema bastante clássico em Machine Learning que se chama No Free Lunch. Ou seja, o que é isso? Não existe um modelo que domina que domina para todo tipo de dado. Por isso que nos papers de Machine Learning, com muita frequência, vocês vão ver um mesmo fenômeno sendo estudado ou sendo estimado usando diferentes tipos de modelo, porque a gente não tem um modelo que sempre vai ser o melhor, sempre tem os modelos têm prós e contras, né? Então, quando a gente estuda Model Accuracy, a gente vai tentar, então, para regressão, calcular, por exemplo, uma das medidas de acuracidade, de precisão, é o mean square error, o erro médio quadrado, né? Sempre importante, né? Do test set, ou seja, não é da base de training ou de treinamento, é da base de teste, porque o que nos interessa de fato é como no mundo real a coisa vai funcionar, não no nosso treinamento do modelo no laboratório. Tá? Isso se dá através dessa função aqui, então nós temos uma estimativa, a estimativa que o nosso modelo previu, a gente tem os valores reais, isso aqui vai ter um desvio, então, entre y e a função de xv, e a gente vai levar isso aqui ao quadrado, porque os desvios são positivos e negativos, e dividir isso pelo tamanho da amostra. Isso vai nos dar o erro médio padrão. Tá? Para a classificação, a gente vai ter uma taxa de erro, de erro de classificação. Então, essa taxa é o quanto que a classe estimada é diferente da classe real, na classe real para aquele fenômeno que nós estudamos. O grande problema é que os métodos eles são bons em minimizar o que a gente chama de training erro, ou seja, quando a gente está treinando o modelo, dados de treinamento, eles são muito bons, mas a gente não está preocupado com o treinamento, a gente está preocupado com o teste, que é o mundo real. Né? Então, o grande problema é que a gente pode ter um overfitting. Overfitting é quando a gente tem um erro muito pequeno na base de treinamento, mas a gente tem um erro muito grande na base de teste. Ou seja, a gente fica muito tempo lá esmiuçando o modelo para ele funcionar direitinho, para ele ser bem treinado, e aí ele fica funcionando muito bem com a nossa base de treinamento. Quando a gente apresenta para o modelo os dados reais da natureza, ele já não consegue encontrar a mesma precisão em termos de regressão ou de classificação. Então, esse é um problema quando a gente tem um erro grande na base de teste. Isso significa overfit. Tá? E aí a gente tem, então, um outro, ainda revisando um pouco o conceito, né? O overfitting é extremamente relacionado ao conceito de bias e variance. Então, quando a gente tem o conceito de bias ou viés, né, e variância. Então, por exemplo, esse modelo aqui da esquerda, a gente tem um modelo que ele nitidamente não consegue capturar o formato não linear do fenômeno. O fenômeno tem uma cara de U,
e o modelo não consegue capturar. Então, ele está underfitting, ele está se ajustando, né? Então, a gente tem aqui uma baixa variância e temos um high viés, né? Um alto viés, porque ele não está conseguindo explicar o fenômeno no mundo real. No outro extremo, do lado direito aqui, a gente tem um modelo em que ele tem uma altíssima variância, porque ele está se aproximando muito proximamente dos dados, mas ele tem, e aí ele tem altíssima variabilidade, né? Mas ele tem um baixo viés, porque ele erra pouco, e muito provavelmente aqui ele vai em novos dados, ele não vai conseguir reproduzir com tanta precisão essa distribuição. E aí a gente tem no meio um modelo balanceado, que está mais bem ajustadinho aqui aos dados e que é o ideal, em que a gente vê uma razoável distribuição dos erros ao longo do fenômeno. Esse é o melhor modelo possível. A probabilidade de, com dados novos, ele conseguir continuar acertando as previsões. Bom, então a variance, só dando uma definição um pouco mais formal, né, o quanto que a função mudaria se a gente estimasse os dados com um diferente training data, né? O quanto que mudaria a estimativa. O que a gente espera é que a função varie pouco com trainings diferentes, por isso a variância pequena é o que a gente gostaria. Ou seja, a nossa função é flexível o suficiente para capturar fenômenos, o mesmo fenômeno com dados distintos. Então, isso a gente consegue com métodos estatísticos mais flexíveis, como regressão, né? Então, eles têm maior variância. E os métodos com maior variância, eles são mais fáceis de serem estimados, porém, eles são mais sujeitos a erro, porque dificilmente eles conseguem reproduzir com muita precisão o que acontece na natureza. Então, o erro, porque eles tendem a ter um erro mais espaçado, né? Por outro lado, o bias, ou viés, é um erro de aproximação a um problema real. Então, quando a gente tem modelos estatísticos mais flexíveis, né, por exemplo, Deep Learning, ou Support Vector Machines, ou as árvores de decisão mais sofisticadas, como Boosting, por exemplo, a gente vai ter um menor viés porque o modelo se ajusta muito bem aos dados. O problema é, na base de teste, se ele vai conseguir reproduzir fielmente essa característica, né? Então a gente tem como nosso grande desafio para tentar minimizar o erro na base de teste é selecionar um método que tenha baixa variância, que seja relativamente estável, e baixo viés ou baixo bias, em que ele consiga reproduzir muito bem o que acontece no mundo real. Bom, então, com isso a gente tem uma síntese do que é Statistical Learning, e aí agora a gente vai passar para a segunda parte da aula, que é entender um fluxo completo de Machine Learning. É uma visão geral do que é um fluxo completo de Machine Learning. Tá? Bom, então vamos falar sobre o fluxo de Machine Learning. Vou começar então falando sobre os principais algoritmos. Eu tinha falado na aula introdutória. Os principais algoritmos de Supervised Learning são esses aí que vocês estão vendo na tela. A gente vai trabalhar ao longo do semestre em cada um deles, né? Hoje a gente já vai ver um exemplo de Linear Regression, mas vamos falar sobre todos eles. A gente termina ali com Neural Networks, ou com as redes neurais, ou os modelos de Deep Learning, que são os mais complexos de Supervised Learning. O Unsupervised Learning, a gente tem 3 tipos principais, né? A área de clustering, de agrupamento de dados, a área de visualização e de redução dimensional, o principal deles, mais usado, é Principal Component Analysis, a PCA. E a gente tem também as regras de aprendizado de associação, que a gente vai ver de uma forma um pouco mais breve. A gente tem ainda Reinforcement Learning, que eu não vou tratar agora nesse curso, a gente vai tratar lá no finalzinho, na metade da última aula. Então vai ser uma visão um pouco mais introdutória, né, e superficial, porque é um tema mais complexo que requer uma base anterior do que vocês estão vendo ao longo do semestre. Tá? Bom,
Pensando então no fluxo completo de machine learning, a gente tem algumas etapas, né? Eu vou usar a terminologia do livro do Geron aqui, que é, acho que um livro bastante bom, assim, que apresenta exemplos interessantes. Eu vou tentar usar esse mesmo método dele, né? Então a gente tem essas etapas aqui. Eu vou colocar todas na tela para a gente ter uma visão completa. Então a gente primeiro tem que ter uma visão assim sobre qual é o problema que nós temos. A gente tem que, número 2, pegar os dados disponíveis. Número 3, a gente vai descobrir e visualizar os dados para poder tentar ter algum contato inicial. Isso aqui é o fluxo que vocês vão fazer no trabalho da disciplina, no artigo da disciplina. Então, é importante que vocês tenham clareza nesse fluxo. O quarto é uma etapa de pré-processamento, de preparação dos dados. O quinto é a seleção de um modelo e treinamento desse modelo. A sexta etapa é o fine-tuning, que é o ajuste do modelo. Tem diferentes formas de a gente ajustar. Eu vou comentar sobre elas daqui a pouco. A sétima etapa é apresentar uma solução, e a oitava etapa é colocar o que a gente chama em produção, que é colocar ela para funcionar. Nem sempre, quando a gente fala academicamente, nem sempre a gente tem um processo em produção. Por exemplo, um algoritmo de detecção de busca do Google, ele está em produção. Então, ele está funcionando e, ao mesmo tempo, aprendendo dinamicamente. Academicamente, em geral, a gente tem os dados, a gente roda o modelo, faz a etapa de 1 a 7, chega resultado, publica o resultado, mas não necessariamente o algoritmo vai entrar em produção. Bom, vamos discutir cada uma dessas etapas. O que é essa big picture? Assim, qual que é? Esse é o problema que a gente tem. A pergunta central é que tipo de problema que a gente está trabalhando. É um problema de regressão ou um problema de classificação? Então, lembrando, regressão quando a gente tem um y métrico, e classificação quando a gente tem um y, uma classe que a gente vai trabalhar 2, 3 ou mais classes. A gente vai também entender quais são os algoritmos mais adequados para resolver esse problema. É um algoritmo de aprendizado supervisionado, não supervisionado, reinforcement learning. Qual medida é mais adequada? A gente viu diferenças na primeira parte da aula entre medidas de erro de regressão e medidas de erro de classificação. E a gente vai ter que checar alguns pressupostos do algoritmo e dos dados. Por exemplo, quando a gente trabalha com regressão linear, existe uma pressuposição de linearidade do fenômeno, existe pressuposição de não haver multicolinearidade, que os outliers já foram limpos, etc. Então, tem alguns pressupostos a serem observados, né? Um outro aspecto que a gente também tem que levar em consideração é como conseguir os dados, né? Então, a etapa 2, depois que a gente tem a visão geral, é a gente conseguir dados. Então, eu vou cobrar de vocês logo numa das etapas iniciais aí do trabalho, essa questão de como que vocês vão trabalhar o problema que tem em mãos, né? Então, nós vamos trabalhar, eu vou rapidamente pedir que vocês tentem conseguir dados para a gente poder começar a desenvolver o trabalho. Então, depois da etapa 1, etapa 2, conseguir os dados. Tem muitas formas de conseguir dados primários, secundários, web scraping, pode comprar dados, enfim, tem muitas maneiras que a gente vai discutir ao longo do semestre, né? Então, a terceira etapa é descobrir ou visualizar os dados. Então, é muito importante fazer plotagens, gráficos de correlações, né? Então, gráficos bivariados, os scatter plots, para a gente ver a distribuição do fenômeno em diferentes perspectivas de variáveis 2 a 2, por exemplo. E a gente vai ter que discutir se nós vamos fazer o que é chamado de feature engineering. Feature engineering é a gente pegar as variáveis e criar uma variável nova a partir de algum tipo de arranjo de 2 ou mais variáveis anteriores. Então, feature engineering a gente usa muito quando nós temos muitas variáveis ou quando tem alguma variável que faça sentido de ser criada a partir da combinação de 2 ou mais variáveis, tá? A gente vai ter, então, a quarta etapa, que é a preparação dos dados. Muita gente diz que 80% do trabalho de machine learning se resume a essa etapa aqui. Ela dá muito trabalho, em geral, que é limpar os dados, especialmente quando você pega dados como, por exemplo, de Twitter, dados de texto, né? Não só de Twitter, qualquer tipo de dado tem problema. Assim. A gente está trabalhando agora numa pesquisa com dados da POF, da Pesquisa de Orçamentos Familiares do IBGE, e ela vem com um monte de problema. A gente tem que recodificar variáveis, limpar outlier, trabalhar com os missings, tomar decisões em cima de missings, o que fazer, o que não fazer, enfim, tem
tem muito trabalho de limpeza de dados quando a gente fala em preparação de base. E também existe uma outra questão importante, que é quando a gente lida com texto, ou também séries históricas ou variáveis categóricas, né? Então, a gente tem que pensar se nós vamos trabalhar, por exemplo, com o que é chamado one-hot encoding, que é uma maneira de codificar variáveis categóricas. Vamos pensar assim, ó, por exemplo, a base do IBGE, ela vem com cinco raças, branca, negra, e por aí vai. Se a gente colocar, e aí branca é 1, negra é 2, estou dando um exemplo, tá? Não lembro de cor exatamente como é que é. Mas imaginem assim, se a gente coloca no modelo esses valores, um modelo de regressão linear, um modelo métrico, o modelo vai entender que o número 1 ele é metade do número 2 em termos de magnitude daquela variável, quando na verdade não existe juízo de valor entre raça, gênero, etc. Né? Então a gente tem que fazer uma classificação em dummy, 0 ou 1, quando a gente tem duas variáveis só, ou quando a gente tem múltiplas variáveis categóricas, a gente usa a estratégia de one-hot encoding. Uma passa a ter, por exemplo, vamos pensar em raça, eu tenho índio, branco e o negro. Então, por exemplo, o índio seria 1, branco e negro 0, 0. Depois, para branco, o índio é 0, branco 1 e negro 0. E por último, negro 1 e as outras 3, 0. Então, é uma classificação, uma forma da gente entrar com os dados categóricos para que o modelo possa entender. Isso vai fazer com que a gente tenha, se a gente tem muitas variáveis categóricas, a gente vai ter uma matriz muito esparsa, com muitos zeros, né? Isso não costuma ser um problema do seu ponto de vista de processamento, os computadores lidam bem com esse tipo de fenômeno, mas isso tende a ocorrer para dados, para quando a gente tem muitas variáveis categóricas e precisa fazer o one-hot encoding. Uma outra questão importante também é transformar os dados, né, de alguma maneira. Por exemplo, eu vou transformar um dicionário. Quando eu vou transformar um dicionário usando one-hot encoding, imagina quantas palavras tem um dicionário de um determinado idioma. Então, a gente vai ter para cada palavra um número 1 e todas as outras 0. Então, a gente vai ter uma matriz extremamente esparsa, né? Então, a gente pode também ter que transformar, por exemplo, quando a gente vai trabalhar com imagens, a gente vai ter que fazer transformações de, por exemplo, transformar pixels em um número de RGB, um número equivalente a uma escala de red, green and blue, né, dentro de se não me engano, é de 0 a 256, eu acho. Então, cada tonalidade de cor recebe um determinado código e o computador ele não recebe como input a cor, mas o número numa determinada escala. E uma outra etapa importante de preparação de dados, especialmente para modelos de deep learning, mas não só, é o que a gente chama de feature scaling, que é a gente mudar a escala de variáveis. Quando você tem, por exemplo, na pesquisa de orçamentos familiares do IBGE, a gente tem famílias que ganham menos que um salário mínimo e a gente tem famílias que ganham, tinha uma família lá que eu me lembro ganhava 650 mil ao mês, né? Então, o que acontece nisso? Quando você coloca num modelo uma variável que vai de 1.000 a 650 mil e uma outra variável, como por exemplo a idade, que vai de 1 a 100, ou de 0 a 100, o modelo funciona muito mal, porque ele tem, especialmente modelos de deep learning, eles têm esse problema de não trabalhar muito bem com escalas de amplitude extremamente diferente. Então, por isso que a gente usa a estratégia de normalização ou de padronização. Então, a gente normaliza ou de 0 a 1 ou outro tipo de normalização, ou standardize, que é a gente transformar as variáveis em desvios padrão. Então, a gente transforma cada observação em relação à sua a média, o seu desvio padrão, que a gente tem valores score Z para cada observação, né? A quinta etapa é selecionar o modelo e treinar. Então, a gente vai desenvolver um modelo com base nas variáveis que a gente escolheu e fazer o treinamento. Fazer o treinamento com os dados que a gente já coletou, né? Uma das estratégias que a gente usa bastante quando tem poucos dados é a estratégia de cross-validation, que é fazer subdivisões da amostra e aleatorizar o processo de uso dessa amostra. A gente vai ter uma aula específica sobre isso. Aliás, a gente vai ter aulas específicas sobre todos os temas que a gente está tratando agora. Depois que a gente tem um modelo que já foi, digamos assim, um modelo básico que já foi validado, a gente vai melhorá-lo.
E aí a gente entra na fase de ajuste, de fine-tune, ou seja, a gente vai fazer, mexer em hiperparâmetros do modelo. Hiperparâmetros são, são as características que determinam a arquitetura do modelo. Então, como ele vai funcionar? Então, a gente tem grid searching, que a gente vai mudar determinadas características a partir de valores pré-definidos. A gente vai ter randomized search, quando o algoritmo vai aleatorizar para a gente essa busca dos melhores hiperparâmetros. A gente vai usar ensemble methods, quando a gente vai utilizar mais de um método para fazer a estimação que a gente quer, pegando os melhores modelos e com os menores erros. E, finalmente, depois que a gente tiver feito isso tudo, a gente vai avaliar o quão bom é o nosso modelo nos dados de teste, não nos dados de treinamento, que é quando a gente desenvolveu o modelo. Tá? Por quase no finalzinho, então, a gente vai testar com base nos dados de teste, a gente vai ver se o modelo funciona no mundo real, dados que ele não viu antes, se ele tem utilidade, ou seja, se as variáveis selecionadas são interessantes, fazem sentido, se elas são execuíveis da gente trabalhar, se é viável da gente trabalhar no futuro, seja por conta de recursos computacionais, seja por conta de obtenção de dados. E, finalmente, a última etapa, a etapa de desenvolvimento da performance do modelo, né? Como é que ele funciona ao vivo. Né? A qualidade dos dados de entrada, a gente consegue prever, ele tem medidas regulares e estáveis de performance. Então, a gente tem, com isso, a gente fecha e o modelo entra em produção. Né? Então, assim, essa foi uma síntese breve assim, de um sistema de como funciona um machine learning, um modelo de machine learning, um workflow completo, né? E vocês vão trabalhar até a etapa 7 nos seus artigos, né? A etapa 8 não é imprescindível para efeitos dessa disciplina, tá? Bom, então eu vou agora passar para a terceira parte da aula, que é a aula a partir de a gente fazer alguns exercícios. Eu vou rodar alguns exercícios no R do livro do James e colegas, e depois eu vou rodar exercícios no Python do livro do Scikit-learn do Geron. Tá? Então vamos passar agora para a etapa de